Entendeu? Será que tá gravando? Acho que gravou. Tá gravando. Tá. Depois eu vou postar também a aula lá no canal e colocar o link da aula no Classroom. Pronto, comecei a... Estão chamando aí, mas eu vou deixar, porque agora eu tô dando aula. Enfim, e existem diversas formas de soma de vetores. É como eu falei, diversas não, mas existem algumas. E tem o método poligonal. E assim, como eu falei, o poligonal depende de polígono, sem muita complicação. A aula vai ser bem curta, como eu falei para vocês, e também não vai ter exercício. Eu não sei quem chegou depois, acho que foi o Yuri. Não vai ter exercício porque eu tive alguns problemas. E só vai ter... E depois, daqui a dois sábados, eu vou passar uma lista grande de exercício, gravar um vídeo resolvendo essa lista e lançar no final da semana. Então, tipo, a lista vai ir no começo e vai chegar no final da semana e vai ser lançado o vídeo. Espero que vocês façam, que a gente no sábado vai conversar sobre ela. Tá, vamos lá. E não precisa ficar chateado. Não, precisa sim, porque vocês vão ter 30 exercícios para fazer. Ai, ai. Vamos. Aqui, ó, é tão pequenininho que só tem 2 slides. Ai, meu Deus, esse negócio aqui. Pronto. Gente, primeiro eu vou ler o método para vocês. Método. Coloque a origem do segundo na extremidade do primeiro. Depois coloque a origem do terceiro na extremidade do segundo. E assim até a última. Professora, eu não entendi nada que você disse. Eu também não entendi. Gente, primeira coisa que eu quero que vocês entendam. Origem e extremidade. A origem é a parte que não tem a setinha. Entendeu? E a extremidade é a parte que tem a setinha. Gente, vejam se o microfone de vocês está fechado, por favor. Obrigada. Então é isso. A origem é onde não tem a setinha e a extremidade é onde que tem a setinha. Aí falou assim, pô, aí vamos passo a passo. Coloque a origem do segundo na extremidade do primeiro. Ai, professor, não tô entendendo nada. Gente, ele quer que vocês peguem assim, que eles façam uma linha contínua. Se você olhar para o segundo desenho, ele já está mais montado. Vamos dizer que eu quero fazer a soma desses vetores. Eu tenho que achar o vetor resultante. Uma coisa que a gente conversou nas outras aulas e foi aí que me deu um estalo de explicar vetores para vocês. Porque eu não sei quem já teve vetores, eu não sei quem não teve vetores, não sei se alguém já teve vetores. Vetor resultante é o vetor que vai pegar do primeiro vetor até a extremidade do último, beleza? Até que esse vetor Rzinho aqui vermelho, que eu destaquei. E assim, o que ele quer que você pegue é tipo, você veja um vetor. Primeira coisa muito importante, vocês não podem esquecer. Vocês perceberam que eu movi os vetores de lugar? O A tá mais para baixo, o B tá um pouco mais lá para cima. O C eu não mudei de lugar, não. Eu posso mudar os vetores de lugar, mas uma coisa que eu não posso fazer de jeito nenhum é rotacionar eles, é girar eles. Eu não posso fazer isso. Nem posso aumentar e diminuir. Se eu posso mover eles para tudo que é canto, da forma que eles estão. Por exemplo, se pensam assim, eu posso mover o vetor de tudo que é forma, contando que eu copie e cole. Vamos pensar assim? Ah, professora, como assim copia e cole? Eu peguei o vetor verde. Vocês perceberam que o vetor verde está assim, quase na extremidade de cima esquerda? E depois ele foi ficar coladinho com a origem do C, como o teorema disse. Eu peguei a extremidade de um vetor, de um segundo vetor, a extremidade dele, que é a seta, e conectei na origem do outro vetor, que é o quê? Onde que não tem a setinha. Eu fiz isso com B. Mas vocês perceberam que eu não aumentei, não diminuí e não rotacionei ele? A pessoa tá parecendo um pouquinho pequena aqui. É porque, gente, ainda não sou a melhor editora, não. Mas, assim, dá pra ver que ele tá com 3 unidades. Outra coisa que eu quero que vocês percebam. Como a gente não tá trabalhando, assim, com Newton, nem com metros por segundo, nada assim, geralmente vocês vão... Eu vou acabar de explicar e se tiver alguma dúvida, eu repito, tá? Fiquem tranquilos. Geralmente, na física ou até em matemática, a gente coloca o que é de unidade. Assim, para não ter que colocar uma unidade específica, Newton, metros por segundo, então se coloca esse U. Para ser assim, uma coisa geral, só para vocês entenderem o conceito. Vamos lá. Então, uma coisa.
que a gente agora já entendeu. Não posso nem aumentar, nem diminuir e nem girar o vetor. Ele está daquela forma, eu tenho que copiar e tem que colar aonde que eu quero. Aonde que eu quero o meu vetor? A pontinha da seta dele encostando na origem do outro vetor. Pô, professor, eu confundo origem e extremidade. Gente, origem não vai ter setinha. A extremidade é onde que tem a setinha. Beleza? Então, vamos lá. Conectei o vetor B no vetor C. A setinha do vetor B na origem do vetor C. Aí agora falta o A. Eu peguei o A, viu que o A foi um dos que foi o que eu mais desloquei, que o C eu não mexi. Eu peguei o A, da forma que ele estava, eu copiei e eu colei lá em cima, conectando a extremidade dele na origem do vetor B. Ah, professora, consegui já conectar todo mundo, agora o que eu faço? Gente, a gente vai contar assim, a gente tem que informar qual o primeiro e o segundo. Não é complicado, porque olha só, ligue a origem do primeiro à extremidade do último. Você fala assim, ah, professora, mas eu achava que o C era o primeiro. Gente, vocês não estão percebendo, assim, vocês percebem que a única coisa que dá agora para conectar com o C é com a extremidade dele? Ai, professora, tá muito confuso isso. Gente, olha só. Vamos imaginar que todo mundo é uma tomada. E assim, vamos falar que a origem é a parte que assim, que não tem o espininho. E a setinha onde que tem o espininho. Tá, é uma tomada mesmo. Tipo de carregador de celular. Tem a tomada e tem o carregador e você coloca. Então vamos colocar que a setinha é o carregador, é o espininho que você coloca na tomada. Vocês perceberam que onde que a gente poderia colocar a setinha do vetor C já está preenchida aqui pelo vetor B? Então, a única coisa agora é que eu posso dizer que, pô, para seguir o método que eu coloquei aqui, a regrinha que eu coloquei, eu tenho que fazer a sequência A sendo o primeiro, o B sendo o segundo e o C sendo o terceiro, consequentemente o último. E aqui fala, ligue a origem do primeiro. O que é a origem? Onde que não tem a setinha. A extremidade do último. O que é a extremidade? Onde tem a setinha. Então, eu vou pegar um vetor, vou ligar da onde que não tem a setinha do primeiro e mover ele, tipo, esse vetor resultante, ele pode ser para tudo que é lado. Assim, vocês não tem uma regra geral. Claro que não vai ser uma coisa louca, mas assim, eu não quero que vocês achem que o vetor resultante sempre vai ser nesse formato que tá. Eu peguei um exemplo só para só para explicar para vocês. Ai. Enfim. Então, você vai pegar a origem desse vetor resultante, conectar na origem do primeiro vetor, que no nosso caso é o A, aqui, e pegar a setinha dele e conectar na setinha do último, que vai ser o B, né? Vai ser o C nesse caso. Isso vai se tornar o vetor resultante. Eu sempre, quando eu explico, eu tento imaginar quais dúvidas vocês podem ter. Bom, então a gente já sabe como mover os vetores, não posso diminuir nem aumentar. Não posso rotacionar. O que é rotacionar? Girar. Eu não posso pegar e ficar virando ele. Ah, o B tem 3 casinhas, mas ele tem 3 casinhas na horizontal. Se lembra na última aula que eu falei sobre sentido e direção e sentido? Direção é reta e sentido é a seta. O vetor tem 3 casinhas na direção horizontal, no sentido para a direita. Eu não posso pegar e virar ele. Ele é daquele jeito. Nós temos que conservar tudo do vetor. O sentido, o módulo, a direção, o sentido e o módulo do vetor. Sempre. Os vetores são essas setinhas aqui. Se você está com dúvida, vê a minha última aula, que eu postei já está no Classroom da Física, como eu expliquei para vocês. Desculpa. Eu não sabia como é que os outros professores estavam trabalhando, se tinha um Classroom de todo mundo. Então, como eu estava apressada e eu queria que vocês tivessem logo acesso à aula, eu fiz um Classroom, eu coloquei já os dados no grupos, 2 vezes já. Então, é só vocês procurarem lá. Tem o código e quando vocês entrarem no Classroom, vai ter as aulas, a videoaula e o PDF. Então, para entender melhor, quem não veio na última aula teria que ter visto a última antes de entrar nessa aula. Assim, eu vou tirar qualquer dúvida.
Mas não tem como, nessa aula, eu tirar dúvidas da aula passada. Se ver o vídeo e tiver ainda com dúvida, é só me chamar no privado que eu tiro as dúvidas, tá? Mas vetores são essas setinhas aqui, ó, que vocês... Que a gente viu quando eu falei para vocês de força, de peso, de força normal, força de atrito. Eu falei, acho que falei sim, da força de atrito. Ah, para quem também não estava na última aula, que está se perguntando, pô, professor, eu estou vendo os vetores aqui vermelho, verde, azul, preto, e ainda tem uns vetorizinhos em cima. Esses vetorizinhos em cima das letras é para indicar que aquilo aí está falando de um vetor. É uma anotação. É por isso que eu coloquei eles da mesma cor, para vocês perceberem que aquilo dali não representa o vetor que a gente está falando. Por exemplo, o vetor pode ser na diagonal para baixo. O vetor em cima da letra, como é uma anotação, ele tem que ser sempre na horizontal para a direita. Beleza? Isso eu explico muito detalhadamente, até que todo mundo que veio na aula não teve nenhuma dúvida na aula. Beleza. Gente, eu quero que vocês percebam uma coisa. Vocês já tiveram essa fórmula. O quadrado da hipotenusa é igual ao quadrado, à soma do quadrado dos catetos. Eu esqueci o nome da fórmula. É teorema de... Não, não é teorema de Tales, não. Peraí. Gente, hipotenusa. É hipotenusa, mas eu esqueci. É porque, gente, eu sou péssima em matemática, não. Mas é teorema de Pitágoras. É isso aí. Vocês conseguiram lembrar, gente? Eu sou boa em matemática, mas não é minha praia. O teorema de Pitágoras, vocês já tiveram isso. Professora, então beleza, agora eu quero calcular, eu já conectei todos os vetores, as setinhas e as origens, eu não vou falar setinha não, porque senão vocês não vão se acostumar. As extremidades, que são as setas, e as origens, que não são onde que não tem as setas, uma em cada um, já fiz toda a ligação, já vi onde que está o vetor resultante. O que eu tenho que fazer agora? Gente, nós vamos ver, acho que mais dois métodos de soma e subtração de vetores. E assim, eu quero que vocês percebam que não é. Não, assim, eles não vão falar assim, use o método tal para calcular esse vetor. Não, vocês vão ter que olhar e vão perceber. E assim, vocês não precisam ficar apavorados, porque é uma coisa simples. O difícil vai ser somar. Mas assim, perceber o que vocês têm que usar é fácil. E com o tempo vocês vão pegando a prática e vocês já vão, entendeu? Rápido. Ah, professor, você está falando difícil, vai ser somar. É porque tem muita coisinha. Vocês vão ver que eu vou colocar exercícios complicados para vocês tentarem fazer. E espero que vocês tenham plena capacidade disso. E vocês vão perceber assim, que às vezes, porque mudou alguma coisinha, você já fica em dúvida, ou por causa de um detalhe você erra. Então, assim, não vai ter isso de, use o tal método para somar. Vocês vão perceber que, vocês olhando, vocês já vão perceber qual é o método e a gente separa para ficar melhor a explicação, para passar o conteúdo de uma melhor forma. Bom, vocês olhando aqui, agora olhando só para o vetorzinho resultante, que é o vermelho. Pô, eu já sei que ele vai ser meio hipotenusa. Então, ele vai ficar do lado esquerdo ao quadrado. Igual. Vamos ver os nossos catetos. Vamos ver o primeiro do lado dele. Nessa hora, gente, é literalmente contar. Vamos ver quanto... Vocês estão vendo esse pontilhado rosa? Eu tentei colocar o mais chamativo possível, mas não deu muito certo. A gente vai literalmente contar esses pontilhados e colocar no... Onde que seriam os catetos? Onde que são os catetos, né? 1, 2, 3, 4. Beleza, então um dos meus catetos vai ser 4. Será 4. 4 ao quadrado. O outro, 1, 2, 3. Beleza, 3 ao quadrado. Então vai ficar 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. 9 mais 16 dá 25. Eu queria colocar uma raiz, só que eu não consegui porque era complicado. Aí eu só sinalizei que R ao quadrado igual a 25. Você jogando pra lá, eu literalmente joguei pra lá. Eu coloquei raiz de 25 é 5. Então fica 5U, 5 unidades. Lembrando que esse U é porque como não se está trabalhando assim com forças realmente, por exemplo, analisando um sistema, então se coloca U para não
Sim, para não bagunçar, só porque é uma unidade. Só para, como eu falei para vocês, tudo na física tem que se ter unidade. Então é só para questão de. Não de estética, mas de didática. Bom, deixa eu ver se eu já esqueci uma coisa. Ah, gente, esse método, ele geralmente ele cai assim. Você vai perceber que você unindo os vetores, assim, nunca vai ser, por exemplo, dois vetores. Sempre vai ser três vetores, às vezes até mais. A forma que vocês posicionar, que vocês tiverem que posicionar eles. Então, assim, quero que vocês percebam o seguinte: quando você vê dois vetores, você não vai pensar em método poligonal. Você vai começar a pensar no método poligonal quando você vê mais três vetores ou mais. Fala assim, pô, será que pode? Aí, mas é aquilo. Antes de você fazer qualquer coisa, primeiro liga as setinhas. Então, recapitulando, para vocês não esquecerem. Primeira coisa que se faz para calcular os vetores do método poligonal. Pego as setinhas e conecto uma na outra, sem alterar no módulo, sem alterar no sentido e nem sem alterar na direção. Conectei as setinhas. Vou ligar o vetor resultante. A origem do vetor resultante com a origem do primeiro, que no nosso caso é o A, com a setinha do último. Então eu tenho que conectar a origem da resultante com outra origem e a extremidade da resultante com outra extremidade. Nesse caso, foram o A e o C. Fazendo isso, eu vou. Essa minha resultante. Essa resultante sempre vai ser. Eu não gosto de falar que sempre vai ser, porque aí aparece um exercício que não é. Aí fala, a professora falou que sempre vai ser. Mas, assim, na maioria das vezes, vamos colocar 80% das vezes, não, 90% das vezes, o vetor resultante vai ser a hipotenusa. Então, pô, nesse caso, ele é a hipotenusa. Então, fica r ao quadrado é igual, a gente contou os quadradinhos. E assim, não quero que vocês fiquem com receio, porque eu queria muito ter feito o exercício com vocês, mas realmente não deu, gente. Desculpa. É que às vezes acontece muita coisa e parece assim que a gente tem um tempo livre, mas não tem. Eu também estou estudando e está muito complicado. Que eu não sei se vocês sabem, mas as faculdades públicas não estão tendo aula. Mas é uma confusão só. Se tiver você tiver alguma dúvida em questão assim dessa folhinha que eu vou passar para vocês, vocês não precisam ficar com medo e nem precisam ficar desmotivados, porque vai ter um vídeo depois explicando passo a passo. Até por isso que eu quero fazer um vídeo gravado, porque eu acho que vai ser melhor, porque eu vou tentar colocar aquela câmera em cima e gravar, então vai ser tipo uma qualidade melhor de vídeo, em vez de estar assim, vai estar realmente assim como é que se diz? Uma aula boa. Ai, gente, eu não tô gostando da quarentena não, porque eu tinha que estar fazendo muita coisa e eu não tô fazendo nada. Bom, expliquei os passozinhos para vocês fazerem as questões, as resultantes. Gente, alguém tem alguma dúvida? É, eu não sei se ficou. Eu não entendi. É, Manu, por que você. O que você não entendeu? Você não entendeu porque você não viu a última aula, ou ou você viu a última aula e não entendeu essa aula hoje? Alguém tem alguma dúvida, gente? Agora é a hora da dúvida. Eu expliquei os passo a passos do processo. Eu queria também que você não demorassem a responder isso com dúvida, não, porque faltam 8 minutos para acabar a nossa aula. E aí, assim, para eu não ter que abrir outra aula para tirar só as dúvidas, aí. Ah, então você viu a aula passada. Não, beleza não, cara. Que isso? Vamos entender a aula. É... Não, agora é só o momento de tirar dúvida. É por isso que eu tô falando. Que alguém mais tem dúvida além da Manu? Não, gente, não é um problema. Vamos ficar aqui para tirar as dúvidas. Porque você vê depois, aí não entende, aí não consegue mais fazer exercício, aí vai deixando pra lá. Gente, quem assistiu a aula passada, conseguiu entender legal essa aula?
Assim, como eu falei, quando vocês fizerem, a gente fizer mais exercício, depois vocês veem os exercícios feitos, vocês vão falar assim, pô, é só isso, entendeu? Vai ser mais fácil de visualizar. Só queria vocês tiverem uma ideia para vocês poderem fazer o exercício. Como eu falei, eu queria muito ter feito esse exercício com vocês hoje, mas estava complicado. Eu sei que é um pouco confuso, eu sei, de verdade. Eu tô pensando até, já que eu não fiz exercícios, antes de eu passar a lista para vocês, eu vou fazer alguns exercícios desses, para assim, vocês verem essa questão e não ter. E saber, assim, ter alguma experiência. Porque toda aula eu tento colocar um pouco de exercício para vocês terem a experiência da questão. É a Manu, né? Manu, vamos fazer o seguinte: o resto do pessoal falou que não tem dúvida. Ou teve um pessoal que não respondeu, então eu vou concluir que não teve dúvida. Não, tudo bem. Só queria falar uma coisa. Quem vê a aula passada, aí reviu essa aula e não entender, por favor, me chama. Me chama no privado e fala, pô, professora, eu não entendi. E aí eu vou. Sim, pode chamar. E aí a gente, eu não me incomodo de chamar de senhora. Pode me chamar até de tia se quiser, gente. Eu não me incomodo, não, eu, hein? O pessoal tem essas manias. Pode chamar até de tia se quiser. É, Então, assim, veja a aula passada e veja essa aula de novo. Professor, ainda não entendi. Eu pego e explico para vocês. O que que eu vou fazer? Melhor do que tudo, já que eu percebi que ficou confuso e eu entendo que pode também chamar de segunda mãe. Eu não sei se foi uma piada, mas se quiser pode chamar de mãe. Quero nem saber. Aula que vem, espero todo mundo aqui. Espero que todo mundo tenha assistido as duas aulas, que eu vou fazer exercício, tá? Pra gente não deixar nenhuma dúvida. Então, quem não respondeu e tiver com dúvida, veja as duas aulas, depois falem comigo. Semana que vem, quero todo mundo aqui pra gente fazer exercícios, beleza? Gente, a aula foi bem mais curta, como eu falei. Eu vou tentar ao máximo encurtar nossas aulas para não ficar tão grande. O problema é que eu quero detalhar bastante para vocês não terem assim nenhuma dúvida. For fazer o exercício, saber que já que pode. Como eu disse, eu tive problema. Nossa, gente, meu computador ele é muito ruim. Ele é muito ruim. Talvez eu ganhe um computador do meu pai, mas bom, a vida que vai decidir. Mas o computador é muito ruim, muito ruim, muito ruim. E é por isso que eu não coloquei exercício e, bom, semana que vem a gente vai fazer exercício. Quero que todo mundo assim, todo mundo que entendeu a aula, beleza. Só gostaria que vocês revissem na sexta-feira para deixar bastante fresco, já que a gente não fez exercício. Quem não viu, por favor, por favor, por favor, gente, eu tô implorando para vocês, vejam a aula. Então, tá. Se você procurar no grupo do pré-técnico, você vai ver que eu coloquei assim, gente, eu criei um Classroom para física, código é esse. Quando você pegar o código, eu coloquei já duas vezes o código no grupo. Acho que já foi duas vezes. Se você colocar o código que eu mandei no Classroom, vai cair para o Classroom da física. E lá você vai ver que tá o PDF e as aulas gravadas. Que desde o momento que eu comecei a gravar a aula, teve uma que eu perdi, tá? Mas se você não tiver, em vez de mandar no... Gente, quem não conseguir achar o Classroom, me manda no privado. Sabe por quê? Às vezes eu não olho o grupo, muitas vezes. Então, não conseguiu achar, me manda no privado. Mas também não me manda no privado sexta-feira de noite. Tentam ver durante a semana, tá? Gente, então foi isso a aula. Sei que foi confusa, mas sábado que vem vai ser uma aula que a gente vai conseguir ver melhor essas questões. Vocês vão ver assim, que de começo parece confuso e estranho, mas vocês vão ver que é super fácil e tranquilo de fazer, tá? Ai, desculpa que eu não sei, gente. Tô com o estômago aqui todo revirado. Gente, bom final de semana. Espero que vocês realmente tenham me escutado. E é, espero que vocês vejam a aula, espero que vocês falem comigo. Bom final de semana, boa semana. Escutem o meu conselho sobre as aulas, não só as minhas, mas de todos os professores. Então, a gente está se esforçando bastante para todo mundo ter assim o maior acesso possível. Tá complicado, tá difícil, tá até impossível. Todo mundo tá muito irritado, mas se todo mundo se ajudar um pouquinho, vai ser
mais tranquilo para todo mundo, tá? Gente, beijão e fiquem com Deus, tá? Vou parar aqui de gravar e já vou cancelar, já vou fechar a aula pra... que acabou, tá? Beijo.